Será que esse é o fim do Power BI? Esse foi o questionamento que eu levantei nesse outro vídeo aqui do canal, quando eu demonstrei a construção de um dashboard utilizando só Python através da biblioteca Streamlit e provando que velocidade de desenvolvimento não é mais um problema, mesmo para uma linguagem de programação. E é claro, uma pergunta como essa chama atenção e ela dividiu opiniões. De um lado, a gente tinha pessoas que ficaram super agradecidas com o vídeo, gostaram muito, elogiaram bastante, disseram que não sabiam que era possível construir um dashboard completo com tão poucas linhas de código e tão rápido. E algumas, inclusive, até decidiram começar a programar depois dele. E por outro, a gente tinha pessoas que se sentiram até ofendidas. Disseram que eu não podia comparar Power BI com Python, que tinham funções muito diferentes, que a demonstração não foi válida, porque o conjunto de dados era muito simples. Enfim, uma série de críticas aqui do outro lado. Eu vou falar bem a verdade para vocês. Será que de fato o Python, combinado com o Streamlit, pode de fato colocar um risco para a existência do Power BI e de outras ferramentas no-code do mercado? E a minha opinião sincera é que não. Ferramentas no-code trazem uma simplicidade para a grande maioria dos usuários que dificilmente alguma linguagem de programação algum dia vai conseguir se aproximar. E essa simplicidade, ela tem um nome. É a sigla WYSIWYG, que numa tradução literal seria o que você vê é o que você tem. Ou seja, é alguma ferramenta que te permite, num ambiente de desenvolvimento, criar alguma interface e o que foi criado nessa interface vai ser idêntico ao que tu vai obter na realidade. Isso a gente tem em qualquer ferramenta no-code, como é o caso do Power BI, coisa que a gente não tem tão explicitamente quando a gente vai para o código para desenvolver algum dashboard, como no caso do Python. E essa diferença é o que faz com que ferramentas do futuro do mercado, no-code especificamente, sigam populares para usuários mais leigos no mundo da programação. Então você deve estar me perguntando, tá, pô, Rodrigo, por que tu tá levantando esse debate então? Qual que é o sentido desse vídeo? O meu objetivo aqui é te apresentar as razões que me levaram a abandonar tanto o Power BI quanto outras ferramentas no-code e tornar o Python a minha principal ferramenta de trabalho desde 2014, independente do cargo que eu esteja exercendo. Quem já acompanha o canal há um tempo sabe que eu durante muitos anos trabalhei no desenvolvimento de estratégias de investimento no mercado financeiro, utilizando programação para me ajudar a analisar dados históricos do mercado, desenvolver, simular e automatizar estratégias de investimento automatizadas, utilizando Data Science para isso. E nesse processo o Python foi fundamental, porque tudo isso eu fazia utilizando programação. Só que na verdade Python não se limita a isso, é uma linguagem de programação que tem muitas outras aplicações. Eu já desenvolvi sistemas no meu emprego antigo que automatizavam o processamento de algumas planilhas, que tinham algumas rotinas que precisavam ser feitas, que usavam planilhas em Excel, e eu mandei o Python fazer tudo isso por mim. Criei uma série de dashboards, é claro, para analisar os resultados das estratégias e controlar elas utilizando Python. Também já fiz rotinas que automatizavam a organização do meu e-mail. Dependendo de que tipo de e-mail e de quem me enviasse, eu conseguiria salvar os anexos em pastas diferentes, programar algumas respostas. Utilizava Python para capturar dados da internet e de algumas APIs. Mais recentemente, aqui na Zimov Academy, a gente já desenvolveu uma série de processos que usam Python para monitorar o andamento de cada um dos alunos na plataforma, responder dúvidas deles, a gente consegue direcionar para cada professor específico dúvidas que chegam. A gente utiliza muito para analisar dados de marketing digital, eu crio uma série de anúncios no Instagram o tempo inteiro. E Python é super útil para tudo isso. Na minha vida pessoal eu utilizo para muitas coisas, para organizar as minhas finanças pessoais, tanto vendo dados quanto processando extratos bancários. Eu já desenvolvi para mim esse sistema aqui que serve como um treinador de saque no tênis, que ele utiliza a inteligência artificial, compara as minhas sessões de treino com de um profissional e eu consigo ver diferenças entre a minha técnica e a dele. E tudo isso pode parecer muito difícil para um iniciante, mas a grande ideia desse canal aqui, da existência da Zimov Academy, é que vocês também adquiram esse tipo de poder. Porque Python é uma linguagem, ao mesmo tempo, simples quando comparado com outras linguagens de programação e muito versátil. Ela te dá todas essas possibilidades que tu consegue simplesmente começar a resolver problemas do teu ambiente utilizando programação e te gerando muito tempo no futuro. Ou seja, Python pode ser utilizado tanto para construir dashboards, como para automatizar tarefas, puxar dados automaticamente, analisar dados, enfim, é uma gama muito ampla de possibilidades. Então, resumindo o que vocês vão ver nesse vídeo, provavelmente Power BI e outras ferramentas no-code não vão acabar, só que talvez, depois de ver esse vídeo aqui, elas acabem para você da mesma forma como acabaram para mim
há 10 anos atrás. Quando faz sentido aprender Power BI e quando faz sentido aprender Python? Eu vou ser bem sincero com vocês. Se fosse uma comparação direta entre o que eu posso fazer com as duas ferramentas, é claro que Python venceria por conta de tudo que eu já falei. Só que o ponto muito importante a considerar entre as duas aqui é a curva de aprendizado. Construir dashboards com Power BI é sim mais fácil do que construir com Python. E Power BI acaba sendo também mais fácil de utilizar depois que tu aprende. Em geral, os primeiros resultados para quem está estudando Power BI podem aparecer nas primeiras horas ou mesmo nos primeiros dias de estudo. Python, por outro lado, não é uma ferramenta de construção de dashboards. Ela é uma linguagem de programação. E como qualquer outra linguagem de programação, a gente pode fazer basicamente qualquer coisa com ela. Eu posso construir dashboards, mas eu posso transformar eles em aplicativos web se eu quiser. Eu posso vender eles, posso até montar uma empresa ao redor da tecnologia que eu desenvolvi aqui no primeiro momento. Posso utilizar o Python para automatizações, construção de sistemas que usam inteligência artificial, puxar informações da internet automaticamente através de web scraping. Posso construir sites, desenvolver as minhas próprias inteligências artificiais, utilizar para pesquisa de faculdade, mestrado, doutorado, através da análise de dados, onde Python é muito forte. Então, se não tem um plano de estudos claro do que eu quero com a linguagem, é muito fácil ficar perdido em tudo que uma linguagem de programação pode oferecer. E é por isso que a gente tem as trilhas nas Imove Academy, onde tu pode escolher o teu caminho. Mas em média, um aluno iniciante que nunca viu programação começa a tirar os primeiros resultados depois de algumas semanas de estudo, em alguns casos até meses. Mas aqui vem o ponto chave que eu acho que vocês já entenderam. Python pode substituir por completo Power BI? Sim, eu posso fazer tudo que o Power BI faz dentro do Python. Qualquer tipo de gráfico, controlador, liberar o acesso do dashboard na nuvem para outras pessoas, bloquear o acesso de outras. Mas e o inverso? Power BI pode fazer tudo que o Python faz? Não. Esse é o ponto. A facilidade de se aprender Power BI ela vem com um custo que é a limitação da ferramenta. E eu nem vou entrar no mérito aqui de automações, modelo de machine learning, que eu acho que vocês entendem que o Power BI não é feito para isso. Mas se eu for analisar só o universo de dashboards e aplicativos web, ainda assim o Power BI não consegue substituir o Python. E eu vou explorar essas limitações em 3 pontos. Customização, fontes de dados e performance. Número 1. Customização. Uma biblioteca poderosa para construir dashboards em Python, que é que eu tenho falado mais recentemente, que é o Streamlit. Ela foi feita originalmente para construir dashboards, que nem a gente está acostumado no Power BI. Só que ela pode ser facilmente adaptável para um aplicativo web. Algo mais complexo de fato. Deixa eu mostrar alguns exemplos. Esse aqui é um dashboard que a gente desenvolveu para analisar os resultados das nossas campanhas no Facebook e no Instagram Ads. Então a gente cria vários anúncios e veicula por lá, investe uma grana e é preciso entender o que de fato está acontecendo. Ele está se conectando aqui com a API do Facebook Ads e organizando esses dados todos em tela para mim. Então eu consigo ter o resultado por criativo, por tipo de ideia, pelo tipo de mensagem que o criativo está falando. Diversas análises aqui que provavelmente tu estaria me dizendo, cara, eu consigo fazer isso com Power BI da mesma forma. E de fato é verdade. Só que tem uma funcionalidade que a gente está desenvolvendo para esse dashboard aqui que envolve pegar os vídeos dos nossos anúncios, e a gente tem muito desses vídeos, e pedir para a API do ChatGPT, utilizando o Python, pegar esse vídeo, transcrever o áudio, organizar as informações dele e nos dizer para que tipo de público esse vídeo é, qual que é a ideia central dele, ele se parece com que outros vídeos que a gente tem aqui. E tudo isso aqui pode ser feito diretamente desse dashboard aqui. Ou seja, eu estou pegando um projeto que foi feito para analisar dados e estou colocando funcionalidades de aplicativo web que fogem ao espectro simplesmente analisar dados. Beleza, ela não é a única ideia. Vou mostrar essa outra aqui. Essa aqui eu já tinha comentado antes. Ele é um aplicativo web que eu fiz para analisar os meus movimentos de saque de tênis e comparar com algum jogador profissional. Esse aqui sou eu, treinando tênis. Esse aqui é um vídeo de um profissional chamado Nick Kyrgios. Eu consigo comparar a técnica dos dois para poder ver o que eu tenho feito de errado em relação a ele. Esse boneco aqui 3D foi feito utilizando inteligência artificial, analisando o meu vídeo apenas em tempo real. Não tem nenhum tipo de sensor no meu corpo. Simplesmente pego os pontos aqui, ploto num gráfico e consigo fazer uma análise utilizando vídeo, por exemplo. Esse é um aplicativo que eu fiz para uso pessoal e poderia comercializar se eu quisesse. Esse aqui é um aplicativo web que está se comunicando em tempo real com a API do ChatGPT. Então a gente recriou o ChatGPT aqui dentro e posso fazer qualquer pergunta. Por exemplo, o que você acha de Porto Alegre? Tem algumas informações sobre a cidade aqui. E aí, claro, poder desenvolver um sistema como esse dá uma série de outras possibilidades. Esse aqui, por exemplo, é um outro sistema que simplesmente transcreve as reuniões que a gente faz lá nas Imove. A gente começa as reuniões da Play. Ele simplesmente transcreve tudo o que está sendo falado, consegue resumir a reunião, dizer quais foram os principais pontos acordados nela e gravar essa transcrição para que a gente possa acessar isso no futuro. Ele utiliza a API de transcrição de áudio do ChatGPT, o ChatGPT,
Python, Stringit e um banco de dados para armazenar isso. Esse aqui, por exemplo, é um sistema que foi feito com outra biblioteca de Python, que é o Dash, que ela também foi feita para construir dashboards e que a gente adaptou para construir um sistema completo de gestão de um escritório de advocacia, onde a gente poderia aqui cadastrar processos, atualizar o andamento de processos passados e, se eu quisesse, poderia desenvolver uma lógica em Python para entrar no site dos tribunais e atualizar todas essas informações aqui em tempo real. Esse aqui é um projeto que foi feito para trabalhar com arquivos em PDF, então eu consigo extrair uma página específica de um arquivo em PDF, combinar PDFs diferentes, adicionar marca d'água, adicionar imagens e, é claro, se eu quiser, eu também posso construir dashboards com ele. Nesse caso aqui eu estou analisando dados de jogadores de futebol, valor de mercado, receita, e posso selecionar jogadores em específico aqui. Então é isso que eu falo com customização. Tu pode construir qualquer coisa. E quando tá no teu dia a dia, às vezes tu começa planejando um dashboard e tu percebe que para atingir os teus objetivos tu vai precisar também agregar nele funcionalidade de aplicativo web. E aqui um Power BI da vida te travaria. O segundo ponto são fontes de dados. Power BI a gente sabe que ele é super amplo quando a gente fala de fontes de dados. Ele consegue consumir arquivos em CSV, planilhas, bancos de dados SQL, JSON, algumas APIs, em alguns casos até alguns arquivos em PDF. Só que quando a gente usa uma linguagem de programação, dá para consumir qualquer coisa. Não só tudo que eu já falei aqui do Power BI, como dados não estruturados também. No projeto de tênis, eu organizei dados que estavam num vídeo. Eu conseguiria processar imagens, conseguiria processar música. Em arquivos em PDF, se eu quisesse, eu poderia extrair o texto e criar dados organizados a partir de um texto em específico. Entender o sentimento daquele texto, qual foi o objetivo da pessoa, quais foram os pontos principais que ela me deu em algum documento. Eu consigo buscar informações da internet de maneira automática, utilizando o web scraping, que é uma técnica que te permite mandar o Python acessar sites para ti e baixar dados de, sei lá, notícias atualizadas do Globo.com, estatísticas que estão no site do IBGE. Às vezes os dados estão bonitinhos na internet, às vezes eles estão em caos. Python permite navegar no caos. Quer puxar dados de estatísticas de site de futebol? Também tu consegue com Python. A gente consegue ler dados geográficos de latitude e longitude, bancos de dados no SQL, código de barra se eu quiser processar. Enfim, qualquer coisa. E por fim, não menos importante, performance. Deixa eu fazer uma pequena demonstração. Isso aqui precisaria de muitas aulas para explicar a fundo esse tópico, que é trabalhar com grandes arquivos. Então eu tenho aqui um MacBook Air, que é um computador que ele não é muito potente, ele tem aqui 8 GB de RAM. E eu tenho um arquivo no meu computador que ele é uma planilha em CSV, tá? Contendo 10 milhões de linhas de dados de voos ao longo do mundo. Ela tem 1.8 GB. Processar esse dado aqui com Python é uma tarefa tranquila, relativamente fácil, e esse número poderia ser muitas vezes maior porque a gente tem recursos, eu consigo manualmente organizar o dado de forma diferente para que ele caiba da minha memória ou pensar em estratégias diferentes para poder fazer com que ela seja disponível para qualquer outra pessoa. Deixa eu fazer uma pequena demonstração para vocês. Isso aqui não é necessário que vocês entendam programação, só confiem no que eu estou dizendo. Essas duas primeiras linhas que eu vou executar aqui de Python, elas vão carregar esse arquivo. E eu vou carregar ele de uma forma não eficiente. Ou seja, eu vou utilizar a leitura pura do meu CSV. Isso aqui vai demorar bastante. No meu caso, levou 20 segundos e eu consigo executar alguns métodos aqui para poder verificar quanto de memória RAM ele está ocupando no meu computador. Nesse caso, ele ocupa 4 GB de memória RAM. E por ter o acesso manual às coisas, eu consigo dizer para o Python como que ele vai organizar esses dados na memória, como que ele vai pré-processar eles para reduzir o tamanho e tornar eles mais eficientes para quem for acessar no futuro. Isso a gente faz com algumas linhas de código aqui, que eu já analisei a priori. Elas foram executadas e eu posso verificar o tamanho de memória aqui e eu consegui cortar pela metade, por ter esse acesso bruto a como ele está dispondo a informação na RAM dele. Eu poderia exportar esse dado para um formato mais eficiente, chamado .parquet, e se eu fosse carregar ele novamente, eu consigo ler nesse formato eficiente aqui em pouquíssimo tempo. Nesse caso, eu li ele em 2.9 segundos. Quanto tempo vocês levariam para carregar um arquivo de 10 milhões de linhas, com 30 colunas, com informações de texto, num Power BI, por exemplo, ou num Excel? 10 milhões de linhas, não é qualquer computador que segura isso. Alguns às vezes travam, algumas às vezes têm dificuldade. E se eu quisesse montar um dashboard em volta disso, seria muito fácil. Eu simplesmente importaria aqui a biblioteca Stringit como ST e poderia fazer algumas operações vetoriais que no Python, através do Pandas, é algo muito fácil.
Eu já fiz outras demonstrações aqui no canal, na plataforma das Imóveis a gente tem curso sobre tudo isso aqui, se vocês se interessaram. Mas performance é um ponto chave quando vocês estão buscando construir alguma coisa que seja robusta, estão trabalhando com Big Data. Python é mais eficiente do que qualquer outra linguagem de programação. Python acaba sendo uma das principais opções de mercado. E como eu já disse, aqui nas Imóveis, todos os dashboards que a gente constrói para uso interno são feitos com Python, porque dominar uma linguagem de programação acaba se transformando como um grande canivete suíço. Tu consegue utilizar ele em muitas áreas diferentes. E uma vez que tu aprende os conceitos principais, tu começa a pensar mais logicamente e encontrar soluções para problemas que tu vive há muito tempo que antes não sabia que podiam ser resolvidas de alguma forma, como com programação. E no Instagram, todas as semanas a gente dá exemplos de como o Python pode ser aplicado para diversas áreas. A gente já deu sugestões para contadores, profissionais da área de marketing, advogados, médicos, matemáticos, analistas de dados, enfim. Toda semana tem profissão nova lá. Então é isso. Se tu te interessou pelo que eu falei aqui, quer dar os primeiros passos no Python, nunca teve contato com programação antes, eu te sugiro começar com esse outro vídeo aqui do canal, que é o Python Masterclass, onde eu vou do zero, em 2 horas, até a construção de um primeiro aplicativo web usando tudo isso que eu falei nesse vídeo. Espero que vocês tenham gostado do conteúdo. Por favor, deixem nos comentários se concordam, se não concordam, como, que eu tô aí para debater com vocês. Forte abraço e até a próxima.